a Sim. meditação foi um divisor de águas na minha vida, em todos os sentidos. Como ser humano, tá? O que é compaixão, como é que eu comecei a olhar o outro, sabe? Legal. Ela desperta aí, já é provado cientificamente que realmente ela acessa o nosso lado do cérebro da compaixão, da alegria, né? Da criatividade. Mas o que foi, além da ansiedade, que já é uma coisa maravilhosa, você conseguir ficar menos ansiosa, né? Porque você menos ansiosa, você consegue lidar melhor com as situações, você consegue ver as coisas como elas são, né? A ansiedade atrapalha muito. Mas, fora isso, eu tinha duas situações, eu vou dizer que até que de saúde mesmo. Uma, eu tinha uma enxaqueca crônica que me acompanhava desde os 12 anos de idade. Era tão grave assim que eu fui a médico, meu pai me levou a médico, né? E eu tinha que ficar no quarto escuro com batata gelada na cabeça e não tinha remédio que dava jeito. Aí, quando estava demais, que era uma coisa assim insuportável, eu ia para uma clínica que tinha perto, eu ia para o hospital e me dava injeção na veia Nossa, para passar a dor, caramba. sabe? Era uma coisa, porque dava enjoo, mal-estar, dor. E aí, quando eu comecei a praticar meditação, como a meditação ela te dá um conhecimento muito grande dos seus pensamentos, das suas emoções, do que você sente, dos seus movimentos, de você fisicamente, fisiologicamente, eu comecei a perceber o que acontecia comigo antes da enxaqueca chegar. E aí eu percebi que antes da enxaqueca chegar, eu falava muito rápido, eu começava a falar muito rápido, eu ficava irritada e com uma fome louca. Nossa, e aí comia? Magra, eu sempre fui magra, e uma fome louca. Aí eu falei, gente, aí o que eu fazia? Quando chegava o sintoma, eu já tomava um comprimido, porque depois que a enxaqueca se instala, eu tomava um coquetel e não adiantava. Eu tomava um único comprimido, a enxaqueca não vinha. Aí ela parou de vir. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que descobrir qual é o gatilho. Legal. Aí eu continuei meditando, mas eu não meditava assim, agora eu quero descobrir qual é o gatilho. Não, eu comecei Legal isso. meditando, normal, eu não sei nem quanto tempo levou tudo isso. Aham. Aí um dia eu tive um insight. Durante a meditação, eu tive um insight. Assim, veio do nada, que meditação tem isso, né? Vem um pensamento, umas coisas às vezes sem querer, não é para você ficar naquilo, mas vem um insight que depois você vai olhar aquilo, né? E aí eu percebi que eu não podia ser contrariada. Que toda vez que eu era contrariada, vinha a enxaqueca. Eu comecei a perceber isso no meu dia a dia. O Aham. insight até nem foi esse. O insight foi depois. Eu percebi que eu não podia ser contrariada. Falei, gente, nós somos contrariados da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. Não tem jeito, né? Que dificilmente as coisas acontecem do jeito que a gente programa, do jeito que a gente gostaria, né? E eu não podia ser contrariada em nada. Cortava o cabelo, não ficava bom, dor de cabeça. Do meu jeito, dor de cabeça. A unha estragava, dor de cabeça. Era assim. Olha o nível, dor de cabeça. Caramba. Aí sim, aí depois eu tive um insight, porque eu disse, gente, mas de onde vem isso? E aí eu descobri. De onde que vinha? A minha primeira grande contrariedade foi justamente nos meus 11, 12 anos, quando os meus pais se separaram. Caramba. Que dar-se conta, né? Nunca mais eu tive enxaqueca na minha vida. Uau. Nunca mais eu tive enxaqueca na minha vida. Acabou. Cara. E uma coisa interessante que tem que ver, tem pessoas que falam assim, eu pratico meditação quando eu estou mal. Porque aí acalmo. Eu pratico de vez em quando. Não é assim. Se eu não Não é tivesse a assim. disciplina de praticar diariamente, eu não ia chegar a isso. Eu não ia descobrir isso. Não ia. E excelente, excelente, excelente. E, Sandra, você percebe, você lembra que
prática específica de meditação você fazia, tanto na época da ansiedade, quanto depois na prática de quando estava com a questão da dor de cabeça? Sempre foi a do silêncio. Sempre fui Meditação quieto, do do silêncio. silêncio, focada na respiração. Toda vez que dispersava a mente, eu voltava para a respiração. Muito difícil. O meu início foi muito difícil. Uma outra coisa que a meditação me ajudou, e que as pessoas se queixam muito, eu recebo muitos alunos de meditação por conta disso, problema de sono. Uau, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Muitas pessoas, Sandra, olha, eu trabalho, um dos trabalhos, uma das empresas que eu tenho, justamente usa a parte da terapia do sono, né, dos cuidados com sonos para ter da saúde. E é impressionante a quantidade de pessoas que dormem muito mal e, por consequência, têm uma má ou péssima qualidade de vida. É verdade, é verdade. Então, eu tinha um problema de sono também que me acompanhou durante muitos anos. Eu dormia, eu ia deitar, e na hora de deitar, que é uma hora de você relaxar e se entregar àquele momento, não. Era a hora, como a maioria das pessoas, que eu pensava em tudo. No futuro, no passado, entendeu? E o que que acontece? Quando você está com todo o pensamento, ele traz junto um sentimento, uma emoção. Todo. Então, se eu estou ali com o pensamento do futuro, geralmente no futuro, o que que traz? Ansiedade e medo. Medo que gera ansiedade, porque o futuro, ele pode ser assustador, ele é sempre um ponto de interrogação, porque por mais que você planeje, você não tem menor garantia de que aquilo vai concretizar, menor, né? Então, é extremamente, cria uma ansiedade muito grande. Se você vai no passado, é culpa, é ressentimento, é mágoa. Ah, mas a gente não pode lembrar de coisas boas do passado? Pode, claro, entendeu? Mas está no passado. Você traz para cá uma emoção, um sentimento que não tem a ver com o momento presente. Então, o que que acontecia comigo? Minha mente ficava tão a mil, meus pensamentos na hora de dormir, e meu corpo tão cansado que eu dormia, mas a impressão que eu tinha é que a minha mente não parou, meu cérebro não parou. Eu, no dia seguinte, eu acordava cansada. Não fisicamente, claro que fisicamente também, mas eu era bem mais nova, então a gente aguenta mais, né? Mas eu senti assim, nossa, parece que meu corpo dormiu e minha cabeça ficou assim, porque eu acordava, eu não tinha um sono recuperador. Isso era muito claro para mim. Eu não tinha um sono recuperador. Você com a meditação, eu falei, você começa a ter você começa a dar os valores corretos para o tempo, para o que você tem que pensar. Então eu já sabia assim, na hora de dormir, é hora de dormir. Não adianta eu ficar pensando ali. Em primeiro lugar, já é provado que mais de 80% das suas preocupações não se concretizam. É provado isso. Mais de 80% das suas, mais, acho que é quase 90 ou mais. Eu não tenho esse dado aqui agora. Depois eu posso até dar se alguém estiver interessado. Eu tenho isso, que é pesquisa mesmo, comprovado, Sim. mais de 80%, 90% não se concretiza. Então, outra coisa também. Então, o que que acontece? A meditação, ela me deu, eu comecei a perceber meus pensamentos, né? E com isso eu comecei a ter um controle sobre eles, que a meditação te dá isso, você começa a quietar os seus pensamentos. Então eu comecei a aprender o seguinte, olha, agora eu não vou pensar nisso agora. Agora eu vou fazer isso aqui. Porque as pessoas têm que entender, e a meditação ela dá isso, se você está aqui, se eu estou aqui com você, tá? Com todos aqui, e estou com um pensamento lá na frente ou lá atrás, eu estou aqui? Não, eu não estou. Tá? Então isso acontece, você está malhando na academia e está no automático. Agora, eu pergunto o seguinte, você está aonde? Por quê? No passado você não pode voltar. No futuro você não pode ir. E você não está aqui, que é o único momento real, é o único momento que você pode interagir. Então você está onde? Agora, imagina como isso é gerador de ansiedade, de depressão, de sentido de inadequação, que mexe com a sua autoestima, porque você não está numa realidade.
né? Sim. Então eu comecei de noite, na hora que eu ia dormir, eu comecei a ter esse grande poder de dizer o seguinte: eu agora não vou pensar em nada disso. Eu agora vou dormir. O mundo podia estar caindo, tá? Eu podia estar Uhum. cheia de problemas, de dificuldade com coisa, porque eu sou uma pessoa normal, que tem coisas que acontecem na minha vida. Chegava ali, eu falava, não, agora eu não vou resolver isso, agora eu vou dormir. E até hoje, acabou. Eu Que falo, agora legal. eu vou dormir, eu vou dormir, eu relaxo e durmo.